Olá! E a gente começa mais um episódio do webinar Ambientalizar. E o senso comum relaciona sempre a exploração de madeira, a derrubada da floresta e também a perda da cobertura vegetal. Mas o setor florestal mostra que há alternativas para utilizar os recursos naturais de forma racional e sustentável. Esse é o objetivo do manejo florestal sustentável, que é uma prática que vem ganhando força pela iniciativa das indústrias paraenses. Nessa edição do Ambientalizar, vamos conhecer um pouco mais sobre essa área que utiliza o conhecimento técnico e científico em prol da economia e do meio ambiente. Para isso, aqui comigo, eu recebo o Derek Martins, da IMEX, Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará. Seja bem-vindo, Derek, a esse webinar. Obrigado, Cíntia. Agradeço a oportunidade para nós da indústria da madeira paraense. É sempre importante espaços como esse, onde a gente possa esclarecer, apresentar os trabalhos que estão sendo realizados, né, e os cuidados para se manter a floresta, todo esse nosso ativo de riqueza florestal que nós temos no estado. E a gente vai começar esse bate-papo com uma pergunta que diz o seguinte: falando de manejo florestal sustentável, como isso funciona na prática? Bom, o manejo florestal sustentável, ele é um conjunto de atividades que são realizadas dentro da floresta para que você possa tirar os produtos, madeiras e produtos não madeireiros e promover os serviços da floresta, respeitando seus mecanismos de sustentação, ou seja, tirando aquilo que a floresta pode nos dar de uma maneira organizada, sustentável e, o mais importante, mantendo a floresta em pé, mantendo a floresta viva, cumprindo suas funções ecológicas. Você disse que é todo um planejamento para tirar da floresta aquilo que ela pode oferecer, né? E como é que funciona isso? A gente falar assim em procedimentos técnicos e científicos que viabilizem essa retirada, né, de um vegetal numa área de floresta nativa, por exemplo. Como é que isso é feito? Bom, o manejo florestal ele é dividido em três etapas, três grandes grupos de atividades, né? São atividades preparatórias ou pré-exploratórias, a exploração propriamente dita e atividades pós-exploratórias. Inicialmente faz-se o que a gente conhece como inventário florestal, né? Ou censo florestal, que é a gente conhecer aquela floresta em quantidade e em qualidade. Ou seja, quais são as espécies que ali estão, né, como é que elas estão distribuídas dentro da floresta, a localização delas. Essas informações são fundamentais para o planejamento da exploração. A partir delas, nós vamos calcular, planejar e construir as estradas, os ramais de arraste, né, por onde deverá ser feito a melhor forma de fazer a derrubada com o menor impacto possível para aquela área. E após a derrubada, você fazer o arraste, você fazer a retirada dessa madeira, mantendo a floresta em pé. Para a gente ter uma ideia, Cíntia, estima-se que cada hectare, um hectare é mais ou menos um campo de futebol. Né? Para a gente entender, dentro de uma floresta você tem aí, dependendo do tamanho dela, né, diversos campos de futebol como esse. Então, em um campo de futebol, tem-se de 400 a 500 árvores, mais ou menos. Dependendo da floresta, pode chegar até mais do que isso. A gente retira, com manejo florestal, 5 a 6 árvores apenas em cada hectare de floresta. Né? Então, a gente tira aquelas árvores que já estão maduras, que já cumpriram suas funções iniciais de reprodução, e a gente retira ela da floresta. E um outro benefício fundamental é a absorção desse carbono, que se ela morresse na floresta, ainda iria emitir esse carbono para a atmosfera. Então, a produção madeireira ela garante que você retire com o menor impacto possível, você consiga promover economia florestal, geração de empregos e mantendo a floresta em pé, floresta viva. Agora, a pergunta é a seguinte: você acabou de explicar para a gente que o manejo ocorre aí de uma forma mais lenta, né? Retirando apenas aquelas que não estão mais servindo para a floresta, né? Então, como diminui aí a quantidade de madeira retirada? Eu queria saber se ainda continua sendo uma forma competitiva para o mercado de madeira, mesmo trabalhando nessa proporção. Essa é uma pergunta bastante importante. E em 2021, um instituto chamado Imaflora, através de uma ferramenta chamada Timberflow, ele desenvolveu um estudo muito importante que responde essa pergunta. Ele observou que aqui para o estado do Pará, nós temos um ativo de florestas públicas, estaduais e federais, que poderiam ser destinadas para o manejo florestal através da concessão,
cerca de 18 milhões de hectares. Esses 18 milhões de hectares, garantido, fazendo manejo florestal, uma questão que é importante, Cíntia, é que a gente considera o ciclo de corte. Em uma área que você retira a madeira, você só vai voltar nela 30 anos depois. Então você vai tirando ao longo do período, do tempo, né? Para que você garanta que o recurso natural renovável, madeira, continue sendo produzido. Então eles identificaram que para a quantidade de floresta que nós temos no estado e para a nossa demanda, hoje a demanda atual do estado é em torno de 3 milhões de metros cúbicos de madeira por ano. Ela permitiria não apenas a gente garantir a sustentabilidade da atividade, mas dobrar a produção no estado do Pará. Essa quantidade de floresta permitiria que nós produzíssemos até 6 milhões de metros cúbicos por ano, de forma indefinida, ou seja, garantindo esse ciclo de corte, cumprindo ele ao longo do tempo, e a gente teria madeira de forma indefinida, com qualidade, com quantidade, para suprir e abastecer o mercado florestal madeireiro. Agora, a gente falando da IMEX, ela tem uma atuação muito importante, né, na defesa e principalmente desse manejo florestal, né? Eu queria falar sobre uma medida que proibiu a exportação de madeira em tora. E de que forma que essa iniciativa contribuiu para o desenvolvimento da indústria madeireira? Então, a IMEX é a associação de indústrias madeireiras mais antigas na Amazônia hoje, né, em atuação. E tem, de fato, acompanhado todo esse processo desde o início quando a gente ainda nem falava em manejo florestal, né? Desde o início do manejo, a disseminação dessas práticas. E ele teve uma atuação muito importante na década de 80, e esse é um ponto fundamental para quem está nos ouvindo entender, né? Então, por exemplo, hoje a madeira é um produto que ele é 100% verticalizado. Toda madeira exportada, ela sai como produto. A gente não exporta a madeira em tora. Diferente de outros produtos, como, por exemplo, o minério. O minério a gente exporta o manganês, a bauxita, como a pecuária, o gado em pé, ou até os grãos, né, da soja, do milho. No caso da madeira, 100% da madeira que é produzida no Pará, ela sai verticalizada. Seja em piso, seja em deck, seja em tábuas, né, já sai o produto final, ou imóveis, né. Então, é fundamental esse trabalho que a IMEX fez, que na década de 80, desde a década de 80, que o estado do Pará é proibido exportar tora. A gente garante que a verticalização seja feita no estado, que isso gere mais empregos. A gente conseguiu instalar distritos industriais, né, com indústrias que verticalizam essa produção. E hoje nós temos, por exemplo, uma grande indústria aqui no estado, que ela faz cabos de faca, de talheres, tábuas de carne. Então você sai produto final, né, que é enviado para o mundo inteiro, seja para a Europa, para os Estados Unidos. Esse é um ponto bastante importante. E agora, falando desses anos todos que a IMEX tem atuado, são 41 anos, né? Quais são os outros pontos aí dessa história que você pode destacar aí, significativos, né, para o desenvolvimento do setor florestal aqui no nosso estado? Então, nós passamos aí por vários momentos, né? Então, nós tivemos aí, no início, havia muitos problemas na rastreabilidade dessa madeira, nos documentos de transporte. Então a IMEX participou, primeiro, de trazer o manejo florestal e seus conceitos para a sociedade, né? Hoje toda indústria desenvolve manejo florestal como deve ser. Depois nós disseminamos isso, trabalhou com essa disseminação. Nós trabalhamos as concessões florestais, que já foi aí mais recente, né? Então antes o manejo florestal ele socorria em áreas privadas. Com o advento da Lei de Gestão de Florestas Públicas, foi possível iniciar o manejo através de concessões florestais, que são dentro de unidades de conservação de uso sustentável, né? Então, todo esse processo, a IMEX participou de forma ativa, discutindo, juntamente com as federações, juntamente com a Confederação Nacional da Indústria, e conseguimos, então, hoje ter o manejo florestal aceito, é uma atividade reconhecida, né? A certificação florestal, hoje a Amazônia tem 1,8 milhões de hectares certificados, de florestas certificadas reconhecidas internacionalmente, né? Conseguiu verticalizar. Então, acho que a atuação da IMEX ela é fundamental em todo esse processo, né? Hoje nós estamos no momento de gerar informação, né? Nós temos várias plataformas de Business Intelligence, onde você consegue ter mais transparência na informação. E todo esse processo a IMEX continua atuando de forma muito forte. E hoje nós estamos discutindo e cada vez mais trabalhando a rastreabilidade. Garantir que essa madeira que chega na Ásia, que chega na Europa, nos Estados Unidos, você saiba exatamente de onde ela veio. De que projeto ela veio, garantir que ela veio de
de uma fonte de matéria-prima legal e sustentável. A gente falando aí de legalidade, a gente parte aí para a legislação brasileira. Você acha que a legislação brasileira ela incentiva e ampara as indústrias que trabalham na legalidade e também nesse manejo florestal sustentável? Ou você ainda acha que tem aquelas brechas para empresas realizar práticas ainda predatórias no meio ambiente aqui no nosso setor? Bom, a legislação brasileira ela é bastante robusta, bastante completa. No entanto, a gente ainda carece de investir mais na sua aplicação, na sua implantação. Então, há falhas, ainda existem, lacunas na fiscalização, no monitoramento, que acabam permitindo com que atividades ilegais ocorram. E aí, um ponto importante, a atividade legal, para quem trabalha na indústria madeireira legalizada, é um grande desafio, um grande problema que nós temos, porque ela concorre de forma desleal. Então, uma indústria que investe em capacitação, em maquinário, em mão de obra, acaba concorrendo com aquele que não faz. E acaba colocando uma madeira muito similar no mercado. Se você vai comprar um produto que você sabe que ele é genérico, que ele não é original, você sabe a diferença, você sabe os riscos que estão envolvidos nessa compra. Infelizmente, na madeira isso não acontece. As pessoas, por vezes, ainda procuram madeira pelo preço e não pela legalidade. Então, quando uma pessoa compra madeira para uma construção na sua casa sem procurar a origem, ela está favorecendo a atividade ilegal. E para a madeira, para a indústria formal, profissional, hoje talvez seja o grande desafio que nós temos combater a atividade ilegal. A gente fala do mercado global, que tem se tornado cada vez mais exigente, principalmente com relação aos produtos oriundos da floresta. Em relação ao setor florestal, Derek, quais são essas principais demandas e como as indústrias locais têm se adequado para esse perfil de consumidores mais exigentes? Então, de fato, essa cada vez mais tem sido uma exigência do mercado consumidor, de garantir que essa madeira que ele está comprando ela não está favorecendo desmatamento, ela não está saindo de uma área ilegal, E por isso nós temos legislações para exportação de madeira, seja na União Europeia, seja nos Estados Unidos, o LACEI Act. Então existe um conjunto de regras cada vez mais sendo exigidos. A IMEX iniciou agora um processo de verificação independente da sua origem, chamado VTO, Verificação de Transparência da Origem. Então, esse conjunto de verificações, ele verifica questões trabalhistas, questões ambientais, ele verifica através de imagens de satélite de onde essa madeira está saindo, garantindo que não há contaminação com a madeira ilegal. Então, nós estamos ampliando essa ferramenta, disponibilizando para os associados da IMEX, para as indústrias, para que quem compre, para que o importador que compre lá fora, ele tenha certeza que a madeira está vindo de origem legal e sustentável. Ou seja, está vindo de projetos de manejo florestal, com toda a rastreabilidade desde a floresta até chegar no consumidor final. A gente ainda ouve a gente por vezes escuta apreensões de madeiras ilegais. A gente tem uma forma de poder trabalhar, levar essa conscientização para que aquele que trabalha na ilegalidade possa se legalizar, se unir ao setor para fazer isso de uma forma mais com o manejo florestal, uma forma mais sustentável. Como é que tem sido esse trabalho? Então, existe essa atividade informal, atividade legal, como em todos os setores da economia, mas a gente precisa, de fato, enfrentar cada vez mais. A gente enxerga que a fiscalização é importante, o monitoramento, mas, além disso, é importante que as políticas públicas possam priorizar ou criar benefícios para aqueles que trabalham de forma legal. Uma das formas de você combater a ilegalidade é você promover, combater a ilegalidade é você promover a legalidade. Ou seja, os projetos de manejo precisam ser destacados, precisam ter essa chancela para você ter certeza que essa madeira vem de um projeto legal, com práticas de menor impacto ambiental possível, de melhores práticas sociais. Então isso precisa ser considerado. Infelizmente a gente ainda tem uma visão, parte da sociedade ainda tem uma visão estigmatizada do setor florestal. Independente se a madeira vem de um projeto de manejo, certificado, com todos os cuidados, ainda tem uma visão negativa. E isso a gente precisa enfrentar. A gente precisa promover a madeira. A madeira que é produzida aqui é uma madeira de qualidade,
né? Hoje nós temos os projetos de manejo que garantem essa origem e isso precisa ser colocado na balança, isso precisa ser considerado nos planos de produção do Estado do Pará. Para os associados da IMEX hoje, o que a gente pode falar desses desafios de manter a produção, o manejo florestal, a competitividade do mercado? Não, eu diria que hoje os associados da IMEX eles têm esse investimento para garantir os projetos de manejo florestal, buscando a certificação, né? Nós temos vários associados que, além da legislação e dessas boas práticas, eles têm processos internos de compliance, né? Então, eles fazem o que a gente chama de due diligence, que é essa verificação da cadeia, você garante esse processo. A IMEX já disponibilizou essa nova ferramenta, como eu comentei há pouco, e cada vez o que a gente gostaria é de ampliar a associação, que outras empresas possam vir participar da IMEX, né, fortalecer esse processo. Nós temos ainda aí no estado 1.500 indústrias, nós temos uma associação que ainda pode crescer muito mais. Então a gente gostaria de convidar outras empresas a vir participar da IMEX. A gente falou ainda há pouco sobre a verticalização da produção madeireira aqui no nosso estado e você até enfatizou que existe essa verticalização, já que a lei proíbe, né, a exportação de madeira em tora. Mas eu queria te perguntar, Derek, essa verticalização ainda pode ser maior do que é hoje? Pode se estender? Pode abrir um leque de atividades que possam ser atraídas aqui para o nosso estado no setor madeireiro? Sem dúvida. A gente tem hoje já algumas plantas industriais que trabalham com a verticalização, né? A gente pode ampliar os produtos da floresta. Nós temos aqui também empresas que atuam com os ativos da floresta, seja para fármacos, seja para cosméticos. Então, esse conjunto de produtos, eles são possíveis de serem desenvolvidos conjuntamente, né, nas áreas de floresta. A gente precisa agregar valor aos produtos florestais e agregar valor a essa produção, né, cada vez mais verticalizada. Então, nós temos hoje indústria que trabalha com cabo de vassoura, com cabos de faca, a produção de energia através da biomassa. E aí a gente tem sim espaço para continuar verticalizando, agregando valor. Eu acho que nós temos aí um mercado de carbono agora cada vez mais forte, né? Então, de fato, a gente precisa promover esses condomínios, né, de produtos, de atividades nessa riqueza, nesse ativo florestal que nós temos. Agora eu queria que você citasse aí alguns exemplos de produtos madeireiros, né, com o valor agregado que já são produzidos aqui no nosso estado, né? Quais são os segmentos que têm tido maior destaque nas nossas exportações, por exemplo? Então nós temos hoje boa parte da madeira que é exportada. Nós temos a madeira que sai para pisos e decks, né? Que esse talvez seja ainda o grande parte dessa madeira nossa, né? Desse nosso produto que sai. Nós temos a madeira faqueada e laminada, que ela sai para painéis, ou seja, para recobrir móveis, etc. Nós temos uma movelaria que tem se desenvolvido, né, com base de madeira. Então, alguns anos atrás cresceu muito o MDF, né, os painéis aglomerados. E hoje a gente tem um desenvolvimento de móveis rústicos, né, com uma linha mais da floresta, né? Então, mais orgânica, diríamos assim, né? Então, isso tem crescido bastante. Eu acho que é um destaque positivo que a gente poderia ressaltar e que eu acho que ainda deverá desenvolver bastante aí nos próximos anos. Agora, dados da IMEX apontam aí que 65% das exportações das indústrias madeireiras são de produtos com valor agregado, como pisos, artefatos, como você acabou de dizer, né, para mesa, cozinha, compensados. Quais são os desafios para que o manejo florestal sustentável avance nessa verticalização? A gente falou ainda há pouco, né? Mas eu queria que você falasse nesse setor aqui para o nosso estado, o que a gente poderia fazer para atrair novas empresas para verticalizar a produção madeireira no nosso estado? Bom, eu diria aí talvez 3 pontos principais, né? O primeiro, a gente precisa continuar ampliando as concessões florestais. A gente precisa dar mais velocidade às áreas públicas que serão destinadas ao manejo florestal. Isso precisa de editais, isso precisa de estudos. Eu acho que esse é um ponto fundamental. O segundo é a gente trabalhar a imagem do setor, né? Como a gente comentou anteriormente, ainda é muito estigmatizada. Então a gente precisa melhorar essa imagem para que as pessoas que estejam, os consumidores de madeira, saibam e tenham a certeza que essa madeira vem de origem legal, né, e sustentável.
né? E um terceiro, a gente precisa melhorar a relação de confiança dos atores que participam dessa cadeia florestal, né? E aí nós estamos falando de governo, né? Então nós precisamos ter uma aceitação maior das normas, você precisa valorizar os que estão trabalhando de forma legal para que a gente consiga trabalhar, né, e privilegiar aqueles que trabalham de forma correta. Então, acho que a gente, se trabalhar nesses 3 pontos, a gente com certeza irá atrair novas indústrias, novos grupos interessados e conseguirá fortalecer cada vez mais a cadeia florestal madeireira. Enquanto você falava, eu não consegui parar de pensar nessa desmistificação da exploração madeireira, porque quando a gente fala em exploração de madeira, já logo vem à cabeça aquele que derruba, o desmatamento, o desequilíbrio. E como é que a gente faz para poder abrir o conceito de manejo florestal, para mostrar essa forma sustentável de retirar a madeira da floresta? Como é que a gente pode viabilizar isso? Eu acho que boa parte dessa informação ela vem com a ciência, ela vem com as informações que são divulgadas, né? Nós temos países no mundo, como a Finlândia e o Canadá, que possuem uma parte importante da sua economia pautada na atividade florestal. E lá é uma atividade econômica respeitada, né, que é reconhecida pela sociedade. Então, a gente tem uma visão aqui no Brasil, infelizmente, um pouco contrário a isso, né? Então, quando a gente vê uma fazenda produtiva, por exemplo, de pecuária ou de agricultura, a gente acha legal, a gente associa isso à produção, né? O agronegócio, a importância de se produzir, que de fato é. Mas poucas vezes a gente lembra que naquela área, para você produzir, ela teve que sair uma floresta dali, né? E quando você vê uma floresta, a gente não tem essa ideia de produção. A gente vê a nossa ideia, visão de Amazônia, de floresta ainda é muito bucólica, né? Da floresta parada. Só que a gente sabe, né, os números demonstram que se você manter uma floresta sem dar uma produção para ela, sem dar desenvolver uma atividade econômica, ela acaba sendo desmatada, né? Então a gente precisa garantir a produção de forma sustentável, que é o manejo florestal, e precisa demonstrar isso para a sociedade, entender da importância da atividade como uma produção e principalmente protetora da floresta, né? Se você consegue gerar economia lá dentro, você consegue manter essa floresta em pé, cumprindo suas funções. A gente falou ainda há pouco sobre a exigência do mercado externo com relação à compra de produto legalizado, né? O que a gente pode falar aí que seria um funil de cobrança desse mercado externo para forçar que todos trabalhassem na legalidade, principalmente no setor madeireiro aqui no nosso estado? Existe um funil? A gente pode falar assim, a que ponto nós poderíamos chegar para evitar até essas atividades ilegais aqui no nosso estado? Com certeza, né? Eu diria que até que a atividade hoje de exportação, a compra da madeira lá fora, ela está bastante organizada, está bastante profissional, né? Porque a exigência de documentos, exigências legais dessa madeira, ela já é bastante robusta para que você mande, e existem, além disso, legislações específicas. Nos Estados Unidos existe uma, para a União Europeia existe outra. Eu diria que hoje talvez o maior desafio seja o mercado doméstico. Então, a madeira que a gente vende dentro do Brasil ainda precisa de uma maior regulação. O grande comprador de madeira brasileiro é São Paulo, né, seguido do Nordeste, você tem aí outros estados brasileiros e a própria madeira que a gente adquire aqui. Então, quando você vai comprar madeira para casa, por exemplo, você vai fazer uma obra e você precisa... Dificilmente você procura uma indústria, né? Você vai numa pequeno comércio que nem sempre está regular. Então, às vezes, compra madeira que não vem de projeto de manejo, vem de ilhas próximas, que a gente não consegue atestar a origem dessa madeira. Então, acho que o maior desafio hoje é o mercado doméstico e a consciência... Tem que uma fiscalização, então, exatamente, e a conscientização da sociedade, né? Então, quando você for procurar, se você procurar madeira, não precisa ser certificada, mas se ela vem de manejo florestal, você garante que essa madeira está vindo de uma origem legal. E como é que eu sei que essa madeira vem do manejo florestal? Existem documentos que atestam, né? Existem autorizações de exploração florestal, guias de transporte. Então a gente precisa talvez traduzir melhor isso para a sociedade, né? Para que ela saiba, através de um manual, como comprar madeira legal, advinda de projetos de manejo. E talvez distribuir nas pequenas movelarias, nas pequenas
serrarias. Ou seja, a gente pode aliar legislação, fiscalização e conscientização aqui para o nosso mercado interno, para a gente poder promover um pouco mais essa atividade, promover, na verdade, a atividade do manejo florestal sustentável e atrair aqueles que ainda não estão atuando na legalidade para que possam se regularizar. Agora, a IMEX também faz esse trabalho, né, com os associados de manter, de capacitar, de trazer novas medidas. Como é que vocês viabilizam isso entre os associados? De que forma vocês estão trazendo as novidades, buscando inovação para o setor? Então, a IMEX realiza esse trabalho de forma permanente, né? Então, nós tivemos agora participando de um evento nos Estados Unidos, tratando sobre rastreabilidade de manejo, sobre a rastreabilidade da madeira e trazendo essas novidades, né? Agora, ocorrerá esse ano a Feira de Nantes, que é a maior feira de madeira no mundo, né? Então a IMEX estará presente, participando das discussões, apresentando os resultados que nós temos obtido e a partir dessas reuniões, desses eventos, sempre trazendo aquilo de melhor que tem em termos de ferramentas, em termos de sistemas e plataformas, para que os associados continuem se desenvolvendo na busca pela legalidade, na busca pela sustentabilidade e fortalecendo, demonstrando esse produto que a gente acredita tanto e que a gente sabe que hoje a melhor forma de uso da floresta é através do manejo florestal sustentável. Trabalhar na legalidade tem desafio? Conta pra gente. Tem bastante, né? Tem bastante, principalmente por conta dessa dificuldade de diferenciar para o mercado consumidor, né? Então eu comentava há pouco, agora a gente não compra mais CD. Mas quando a gente tinha CD, né, se você comprasse um CD pirata, aí você sabia que ele podia danificar o seu som, que a música podia ser outra, que não era aquela do... Podia não passar simplesmente, né? Exatamente. E a madeira não, infelizmente uma madeira que sai de uma atividade legal, ela é igual a madeira que sai de um projeto de manejo florestal sustentável. E aí esse trabalho ele é muito mais de convencimento, né? Você sabe que você pode estar comprando uma madeira mais barata, mas você não consegue associar isso a um desmatamento, a um processo de retirada de uma área ilegal, uma terra indígena, por exemplo, do que você tirar você comprar de um projeto de manejo, que houve um investimento, uma certificação, uma rastreabilidade. Bom, esse assunto a gente poderia se estender aí por muito mais tempo para falar de outras vertentes, né, que englobam aí o mercado madeireiro aqui no nosso estado do Pará, mas a gente vai ficando por aqui hoje com Derek Martins. Muito obrigada pela sua participação, Derek. Obrigado, Cíntia. A gente está sempre disponível, né, para poder falar de manejo, poder mostrar esse trabalho que a IMEX tem desenvolvido juntamente com seus associados. Muito obrigado. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do webinar Ambientalizar, que trouxe hoje manejo florestal sustentável e as boas práticas. Até o próximo episódio.